Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa obra que é lançamento, acabou de sair, está fresquinha, acabou de sair do forno. Essa obra que é top, maravilhosa, uma obra extraordinária, o Guia Ilustrado sobre o Apóstolo Paulo, a vida, o ministério e as viagens missionárias, de Alan Band, que é professor de Novo Testamento, de grego, doutor em Novo Testamento. E se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, aonde eu mostro o sumário, eu mostro a quantidade de páginas, eu mostro, o currículo do Alan Band, enfim. Então assista lá o primeiro vídeo, porque eu não vou repetir aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Nesse segundo vídeo eu vou mostrar mais detalhes. No primeiro vídeo eu mostrei mais para vocês a parte 1, tá? A parte 1, que o livro é dividido em 4 partes. 4 partes. E é muito bem detalhado. E a primeira parte nós mostrando para vocês, ó, aonde trabalha a criação, informação, conversão e ministério inicial de Paulo. Tá? Essa é a primeira parte que eu mostrei lá para vocês. Certo? Mostrei para vocês. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu parei aqui, ó, mostrando para vocês fariseu de fariseus. Esse aqui eu mostrei para vocês também. Só toco concluir aqui a primeira parte. Só concluir a primeira parte aqui para vocês. Para ir para, na verdade, o capítulo 2, né? Aqui, ó. Capítulo 2 aqui, ó. Paulo e a experiência de Damasco. Aqui, ó. Paulo e a experiência na estrada de Damasco. A leitura é suave, é agradável. Tá? Eu parei aqui, ó, quando mostrei para vocês do arco romano da direita, o arco romano na rua direita, em Damasco, que era o símbolo do poder romano, né? Quando os generais venciam as guerras, eram construídos esses arcos, chamados aí de arco do triunfo, mostrando o poder romano. Então, o capítulo 2 agora, ele vai continuar, é a parte 1 ainda, falando da experiência na estrada de Damasco. Ele começa detalhando. Aí você vai ter aqui, ó, você vai ter o mapa, a província romana da Judéia, é um mapa colorido, a província romana da Judéia, Cesareia Marítima, Jope, o mar Mediterrâneo, Decápolis, Pérea, Mar Morto, Hebrom, Heródion, Belém, Jerusalém, Jericó, Sebarte, Samaria, Nazaré, onde Cristo morou, Galileia, Fenícia, o mar da Galileia, maravilhoso. Aqui você tem agora rotas para Damasco. Você tem várias rotas aqui que dava para chegar em Damasco. E ele vai detalhar aqui a experiência que Paulo teve com Cristo ressurreto, quando ele estava indo para Damasco maltratar os irmãos, a igreja. Aqui você tem a porta para a cidade de Damasco. Olha só, a porta. E aqui você tem um encontro na estrada de Damasco. Eu não vou ler aqui porque eu quero mostrar bastante coisa para vocês nesse segundo vídeo. O encontro na estrada de Damasco. Você tem aqui agora a conversão e o chamado de Paulo. Você tem o ministério em Damasco e na Arábia, quando ele começa, né? Atos capítulo 9. O Alan Bent comenta aqui. Aqui você tem o reino de Nabateia, que é na Arábia. Tá aqui o mapa, ó. Tá? Aqui você tem a Petra, a capital de Nabateia. Olha só. Que é
uma casa, um castelo, né? E foi esculpido na rocha, há muitos anos atrás. E Pedra também foi a cidade onde morou e habitou os descendentes de Esaú, os edomitas. Os descendentes de Esaú, os edomitas, habitaram em Petra, cidade de Petra, onde as casas eram esculpidas na rocha, como essa aqui, ó, que você está vendo. Tá? Aqui é a foto de Jerusalém dos dias de hoje. Aqui no lugar do templo, né, o templo de Salomão, e também o templo de Herodes, que foi ampliado, você tem a cúpula dourada, né, dos muçulmanos. Aí o capítulo 3, o início do ministério de Paulo em Jerusalém, Cilícia e Síria. O início dele, o seu ministério. Ele vai explicar aqui, vai falar o breve ministério de Paulo em Jerusalém. Ele ficou pouco tempo em Jerusalém. Os apóstolos não receberam ele, ficaram desconfiados. Quem deu a cara para bater e deu um voto de confiança foi Barnabé. Aqui você tem um mapa da ilha de Chipre. Ó. Mapa. E ele vai detalhando, gente. É maravilhoso. Citando os textos bíblicos, né? Principalmente o livro de Atos e as suas cartas. As cartas do apóstolo Paulo. Aqui você tem, ó, uma foto, ó, que é atual, né? De Cesareia Marítima. Quem construiu Cesareia Marítima foi Herodes o Grande, em homenagem ao imperador Tibério César. Cesareia, ele colocou esse nome para dar para puxar a sardinha, né? Que ele era político para o imperador romano Tibério César. Olha aqui, ó. Tinha o famoso porto de Cesareia Marítima. E aqui você tem outro mapa, ó, a costa mediterrânea ocidental de Israel. A costa mediterrânea ocidental de Israel. Ó, o mapa que ocupa a folha inteira. Top de bola. Depois ele vai falar aqui, ó, o ministério de Paulo na Cilícia, tá? A saída de Paulo de Jerusalém para retornar a Tarso, na Cilícia, ocorre em um período ao qual os estudiosos se referem como seus anos desconhecidos, ou silenciosos, entre as visitas a Jerusalém. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 1, Paulo fala de seus primeiros anos como crente, contando uma história de 14 anos antes 14 anos de duração, que vai de sua conversão, do ano 34, até a segunda vez que ele retornou a Jerusalém com Barnabé, entre os anos 46 ou 47. Porque quem foi atrás dele foi Barnabé, subtraindo os 3 anos que esteve em Damasco e na Arábia. Isso significa que ele passou cerca de 10 ou 11 anos na Cilícia e na Síria. Esses anos podem ainda ser divididos entre o tempo que ficou em Tarso, na Cilícia, sua cidade natal, e o tempo em Antioquia, a Síria, tendo passado a maior parte desse tempo em Tarso e seus arredores. A razão pela qual esses anos são chamados de desconhecidos ou silenciosos é que a Bíblia diz muito pouco sobre o que Paulo fez nesse período, embora nos falte um relato detalhado de suas atividades na Cilícia. Certamente ele não estava em uma espécie de hibernação. A vida transcorreu sem maiores problemas para Paulo ao longo de seus anos em Tarso. Ele provavelmente ocupou seus dias trabalhando, adorando e testemunhando. Quando retornou à cidade onde nasceu, provavelmente voltou para a casa de sua família. Seu retorno pode ter sido caloroso, mas tenso quando seus parentes descobriram sua nova fé em Cristo. Como Paulo acreditava na ideia de se sustentar financeiramente, ele deve ter trabalhado todos os dias como fabricante de tendas. As tendas eram procuradas porque forneciam sombra contra o calor causticante dos verões do Oriente Médio.
bem como um abrigo aquecido contra o frio e a chuva, e variavam desde simples toldos a alojamentos completos. A fabricação de tendas era o ofício ideal para um viajante, porque a demanda por elas era universal, e o material necessário para fabricá-las era bastante portátil. Paulo poderia se estabelecer como vendedor de tendas em qualquer cidade e gerar renda suficiente. Para ele, fazer tendas não era apenas um meio de ganhar dinheiro, mas também um meio de proclamar o Evangelho. Ele se autossustentava e pregava o Evangelho. Ele se recusava a ser um fardo para as igrejas e resistia o tempo todo à ideia de ser pago pela pregação do Evangelho. Só que ele não condena, tá? Ele fala que é digno do seu salário obreiro, mas era uma opção pessoal particular dele, que ele se sentia devedor, porque ele perseguiu a igreja. Tá? Então Paulo não era contra os sustentos dos homens de Deus, não, dos obreiros. Só que ele decidiu não receber. Tá? Mesmo já tendo o conhecimento avançado das Escrituras por causa dos anos de treinamento rabínico, ele sem dúvida continuou a desenvolver seu relacionamento com Cristo por meio de estudo, oração e adoração. E possivelmente foi nessa época aqui que ele recebeu o Evangelho, porque ele fala em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, que ele não recebeu o seu Evangelho de homem nenhum, mas ele recebeu por revelação. Então foi com certeza aqui nesses anos que ele teve essa experiência. E essa experiência que ele recebeu o Evangelho está conectada também, queridos, com a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Aquelas revelações maravilhosas que ele teve, que ele foi arrebatado, e ele viu coisas que não é lícito falar. Não era lícito falar aos homens. Ele mesmo relata isso. Paulo era um erudito cujos olhos foram abertos para enxergar Jesus claramente nos livros sagrados que compõem as escrituras hebraicas, ou seja, a Torá, os profetas e os escritos. Seu coração ardia com amor por Cristo, que a tudo consumia. Ele vai explicando aqui. E aqui você tem uma tenda beduína. Tá? Uma tenda beduína. Os beduínos moram no deserto, né? Eles criam cabras, camelos. Você vê muito isso aqui quando você vai em Israel, né? E ali no Oriente Médio. Então é bem detalhado aqui que ele fala do ministério de Paulo na Cilícia. Vamos continuar aqui. Depois o ministério de Paulo em Antioquia, aqui já junto com Barnabé. Barnabé não era nome, tá, gente? Bar, filho. Nabé, vem aí você pega a palavra Paráclito, né? Que Barnabé significa filho da consolação, porque ele era um homem pacificador, ele era um homem consolador. E foi ele que deu a cara a tapa, né? Apresentou Paulo aos apóstolos. Depois os dois brigaram por causa de João Marcos, e o Bende vai falar sobre isso aqui, nessa obra. Então, o ministério de Paulo em Antioquia, junto com Barnabé, que ele está citando Atos capítulo 11. Aqui você tem mais mapas, ó. Primeiras viagens de Paulo, em vermelho, e possível rota de Jerusalém a Tarso, feita por Barnabé. Então, aqui você tem as rotas, tá vendo aqui, ó? Em vermelho, é as rotas de Paulo. Tá? E aqui ele está explicando, ó. Número 1, número 2, número 3, para você entender melhor. Show de bola. Aqui você tem uma foto, né? A atual Antaquia, na Turquia, foi a antiga Antioquia. A atual Antaquia, na Turquia, foi a antiga Antioquia, uma das cidades mais antigas do mundo. Do mundo, aqui, ó. Então é muito detalhe que ele está aqui, muitos detalhes. Ministério de Paulo em Antioquia. A visita de Paulo a Jerusalém para levar ajuda por causa da fome. A fome profetizada por Ágabo, né? O profeta Ágabo, e se cumpriu. E aqui termina a primeira parte. Aí vai para a segunda parte. Parte 2.
E a parte 2 vai trabalhar o ministério de Paulo em Chipre e na Galácia, a primeira viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 13. Aqui você tem aí uma foto da igreja de São Barnabé, em Chipre, porque Barnabé era de Chipre, né? Levita. Ele era levita também. Capítulo 4, de Antioquia a Chipre. Ele faz uma exposição fantástica. Todos os capítulos são maravilhosos. Eu estou aqui, não estou lendo para ganhar tempo. Tá? E aqui você tem a ilha de Chipre, né? Onde nasceu Barnabé. Era uma ilha. Ó. E as cidades aqui, ó, Pafos, Cúrios, Amatos, Marion, Solói, Ledrai, Lapeto, Salamina, Quition, Tamassos, Chitrói, Idálio. Olha aqui a ilha de Chipre. E você tem também o mapa mais extenso. Ilha de Chipre e nações vizinhas. Tá? Aqui a ilha de Chipre. Cadê? Deixa eu pegar aquele de Chipre. Aqui, ó, Chipre. E as nações vizinhas. Depois ele vai trabalhar aqui, ó. Ministério de Paulo em Salamina. Bem detalhado. Aqui você tem Pafos em Chipre. Olha aqui, ó. Pafos em Chipre. Aqui você vai ter, gente, uma inscrição romana sobre Sérgio Paulo, que foi procônsul, né? Ali em Corinto. Inscrição romana sobre Sérgio Paulo, encontrada em Antioquia da Pisídia, na Galácia, mostrando que o relato de Lucas sobre ele é verídico. E calando a boca aí dos liberais, que fala que Lucas errou. Enfim, os caras falam um monte de asneira. O ministério de Paulo em Pafos. Ele fala aqui. Acabando aqui. Você tem aqui outro mapa, a primeira viagem missionária de Paulo, o mapa, detalhando aonde Paulo passou, cidade por cidade. Capítulo 5, Galácia, onde ele passa nas regiões aqui, ó, Antioquia da Pisídia, né? Listra, Icônio, Derbe e Derbe. Cidades que faziam parte da Galácia do Sul. Galácia do Sul. Tinha a Galácia do Norte e a Galácia do Sul. A Galácia, ele começa uma exposição. Aqui você tem a Via Sebaste, o Estrada Imperial, o mapa. A província da Galácia, ele vai dar uma exposição, fazer uma exposição fantástica. Da província da Galácia, província romana, né? Antioquia da Pisídia foi a primeira de várias cidades que Paulo e Barnabé visitaram na Galileia, na Galácia. Eles passaram cerca de um ano nela, engajados em um ministério muito bem sucedido entre os gentios. Está aqui em Atos capítulo 13, do 13 ao 14 ao 21. A província romana da Galácia cobria uma grande área na região central da Ásia Menor. Seu nome deriva dos gauleses, mercenários da Europa, que invadiram a região nos anos 278, 277 a.C., a convite do rei da Bitínia, que permitiu que eles se instalassem nas áreas ao norte de Pessinos, Ancira, Gorbeus e Távia. Os gauleses se espalharam por toda a região usando sua força militar e fixaram residência em diversas cidades. A região ficou conhecida como o Reino da Galácia e sua capital era Ancira. Os gauleses mantiveram sua cultura, seu idioma e sua religião céltica, embora tenham adotado a adoração de uma deusa local chamada Cibele. Mais tarde, eles se aliaram a Roma. Quando Amintas, o último de seus reis, morreu em batalha no ano 25 a.C., todo o reino deles ficou sob o controle romano. O imperador Augusto transformou o reino da Galácia em uma província imperial e incorporou ao sul uma quantidade significativa do território que um dia pertencera à Frígia, Pisídia, Isáuria e Licaônia.
Apesar de muito maior em tamanho, a província da Galácia ainda permanecia dividida etnicamente, com gauleses nas cidades do norte e etnias mistas no sul. Então tinha a Galácia do sul e a do norte. Paulo ministrou somente nas cidades do sul, como Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que abrigavam romanos, judeus e povos autóctonos. Esse nome aqui é difícil eu falar. Né? Da Frígia e da Licaônia. Alguns estudiosos acreditam que a carta de Paulo aos Gálatas foi escrita para os Gálatas do norte. No entanto, como não há registro de qualquer tipo de ministério de Paulo no norte, é quase certo que ele escreveu a carta para as cidades do sul, as quais visitou nessa primeira viagem missionária. E as cidades são Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, Galácia do Sul. Aqui você tem a foto, ó, os trechos da Via Sebaste ainda podem ser vistos na atual Turquia. Aqui, ó. Paulo passou por aqui. Ó. Depois você tem aqui o ministério de Paulo em Antioquia da Pisídia, cidade da Galácia. Paulo fundou igrejas ali. Eram várias igrejas. Né? Aqui você tem cidades da Galácia nas quais Paulo ministrou. Cidades da Galácia nas quais Paulo ministrou. Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Show! Aqui você tem as ruínas de Antioquia da Pisídia, na Galácia. As ruínas da cidade aqui, ó. Continua falando. Aqui você tem ruínas de uma sinagoga judaica em Sardes, na Turquia. Aqui as ruínas da sinagoga. É foto o tempo todo, todas as fotos coloridas. Aqui você tem as ruínas do templo de Augusto, imperador romano, em Antioquia da Pisídia, que depois da sua morte ele começou a ser adorado como Deus, né? Como divino. Aí você tem o ministério de Paulo em Icônio. Tá? Aqui ele vai dar um apanhado sobre os agitadores da Galácia, os falsos mestres que estavam perturbando as igrejas da Galácia. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque falsos mestres haviam se infiltrado nas novas igrejas compostas principalmente de crentes gentios. Os falsos mestres eram judeus que creram em Cristo. Paulo chama de agitadores e condena suas tentativas de forçar os gentios a praticarem a lei mosaica e a viverem como judeus. Em geral, os estudiosos chamam esses falsos mestres de judaizantes, os quais ensinavam que a menos que vocês sejam circuncidados, conforme o costume prescrito por Moisés, não podem ser salvos. Ao ensinar aos crentes gentios que eles deveriam ser circuncidados a seguir outras leis judaicas e seguir outras leis judaicas, os judaizantes subvertiam a mensagem da salvação de uma mensagem de graça para uma mensagem de obras. Paulo escreveu a carta aos Gálatas para demonstrar a suficiência do Evangelho da graça de Deus e a justificação pela fé somente. Show, né? Mais mapa aqui, ó. A província da Galácia. Ministério de Paulo em Listra e Derbe. Aqui você tem o porto da Atália. Aqui a foto. Porto da Atália. Ou de Atália. Aqui termina. Você vem para a parte 3. A parte 3 é o ministério de Paulo na Galácia ainda. Macedônia, Acaia e Ásia Menor. E aqui ele vai trabalhar a segunda e terceira viagens missionárias. Você tem um mapa da segunda viagem missionária de Paulo, onde ele passou as cidades, né, que ele passou. Aqui começa o capítulo 6, né? O Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, e o início da segunda viagem missionária de Paulo. Sempre fotos. Região de Samaria, antiga capital de Israel, o Reino do Norte.
você tem a vista do Monte das Oliveiras, da atual Jerusalém. Vista bonita, né? O Concílio de Jerusalém, Atos 15. Aqui você tem o mosaico do piso de uma sinagoga em Bet-Shean, que retrata o santuário da Torá, com a cobertura ladeada por menorás, chofares e pás de incenso. Aqui está as pás, ó, de incenso, tá vendo? Aqui você tem o menorá, ou candelabro de 7 pontas, e o chofar. Você tem o véu, ó. Olha só que interessante esse piso, né? Que lindo. Início da segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé se separam. Aqui ele vai falar um pouco da briga também, por causa de João Marcos. E Lucas, ele é bem polido, né? Porque a briga foi feia. A briga foi feia. Foi tão feia que os dois não puderam caminhar juntos, né? E aqui você vê que Paulo foi intransigente. Paulo foi arrogante aqui, soberbo aqui. Porque quem ajudou Paulo foi Barnabé. Quem apresentou Paulo aos apóstolos foi Barnabé. Aqui você vê o erro de Paulo, a falha de Paulo. Nós não devemos idolatrar Paulo, não, gente. Paulo foi um homem de Deus, foi, mas era homem. E cometeu erros como eu e você comete também. Ele errou. Ele errou. Então ele vai falar um pouquinho aqui da segunda viagem missionária e a separação dos dois, né? Infelizmente, nunca mais viajaram juntos depois dessa separação. Aí que você tem a carta do Concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, do 23 ao 29, eu não vou ler. Terminando aqui, você tem os portões, ó, a foto, os portões da Cilícia, passagem natural através dos montes Tauro. E o capítulo 7 aqui, ó, de Antioquia a Alexandria da Troade. De Antioquia a Alexandria da Troade. O ministério de Paulo na Galácia. Ó, as ruínas de Listra estão soterradas sob esse monte que se situa em um campo no centro da Turquia. Aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? As ruínas. Tem que fazer escavações, né, arqueológicas para descobrir o que tem lá. Os planos de Paulo são interrompidos por orientação divina, que é Atos 16. Quando Paulo chega na Europa, né, na Macedônia. Bitínia e Mícia, províncias romanas da Ásia. Aqui está o mapa. Tá o mapa. Paulo em Alexandria da Troade. Atos 16 ainda. Ó, Alexandria da Troade. Aqui a foto. E ruínas do porto interno de Alexandria da Troade. Ruínas de uma terma romana em Alexandria da Troade. Ruínas do porto de paralelepípedos. Ruínas do porto de paralelepípedos em Alexandria da Troade. Isso aqui é trava-língua, sabia, gente? Na escola a professora mandava citar isso aqui, ó, rápido. Ninguém conseguia. Mas se você falar devagar, ó, paralelepípedos. Mas se você falar rápido, trava a língua na hora. Você gagueja, a língua enrola, você não consegue falar não. Aí vem para o capítulo 8. Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Ele funda a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica, né? Ó, ilha de Samotrácia. Olha que linda coisa aí, que foto linda. Aqui você tem a moderna cidade de Kavala, na Grécia, onde ficava o antigo porto de Neápolis. Aqui, ó. Trecho da Via Ignátia, perto de Filipos. Paulo passou por aqui. Os romanos foram peritos em estradas, né? Fazer estradas, e até hoje, né? Depois de 2000 anos, gente. Está intacto ainda as estradas romanas. Paulo passou por aqui, ó. Essa Via Ignátia. Aqui você tem o local do batismo de Lídia, segundo a tradição. Paulo batizou aqui. Aqui você tem, ó, moeda de ouro da Dácia, retrata o pretor
ou cônsul, acompanhado de 2 lictores. Interessante, né? Ruínas do mercado e do fórum de Filipos, uma cidade rica também. Tá? Cidade em uma província romana. Enfim, então é fotos o tempo todo, ilustradas, né? Coloridas. E a exposição de todo o caminho que Paulo percorreu em suas viagens missionárias e as igrejas que ele fundou. Aqui é o local da prisão em Filipos, segundo a tradição, embora evidências sugiram que era uma cisterna e nunca foi usada como prisão. Aqui, ó. Então, gente, é top. Se vocês gostaram desse segundo review aqui, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até os próximos vídeos, querendo Deus.